melhor de Deus é gerado no silêncio. Diga comigo, o melhor de Deus é gerado no silêncio. E ontem eu estava meditando e falando com Deus e conversando com Deus. Ontem, por muito tempo, uma tarde de oração, de estar na presença do Pai, do início da tarde até umas 3 horas da tarde. Eu estava meditando e falando com Ele. Porque eu sei que um pregador, que um pastor, tem responsabilidades espirituais. E a nossa responsabilidade maior é com Deus. Em trazer para aquele que nos ouve e que faz parte do nosso rebanho, um alimento direto do céu, que não seja motivado pelas minhas próprias prerrogativas, mas que seja motivado pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus em alimentar aqueles que estão ouvindo. Então, eu primeiramente recebo de Deus e sou alimentado. Porque se eu não tiver no meu estômago um valor nutricional suficiente, como é que eu vou transmitir isso para os outros? E hoje em dia, infelizmente, acontece isso. O valor nutricional do estômago espiritual de alguns pregadores não combinam com aquilo que eles transmitem. Então, eles transmitem algo incoerente, que apesar de dizerem, apesar de pregarem, não conseguem viver. Então existe uma responsabilidade muito grande quando nós falamos de Deus. E olha que eu já faço isso há quase 40 anos da minha vida. Mas cada dia que faço com temor e tremor diante do Pai, porque eu sei que um dia eu vou prestar contas ao meu Senhor daquilo que Ele me deu. Assim como você também vai. Quando nós pensamos sobre o melhor de Deus para nós precisamos começar a entender a partir do nosso melhor. Sempre que a gente quer oferecer o melhor para alguém, e a gente ama muito aquele alguém, a gente faz o que primeiro? A gente prepara. Por exemplo, tem uma criancinha que ela está para receber um presente nosso. Uma criancinha do nosso projeto. Mas ela não sabe. Ela nem imagina que vai receber. Mas ela vai receber. Mas nós estamos o quê? Preparando. Mas você sabe como é que Deus prepara o melhor para a gente? Deus prepara o melhor para a gente, linda, em silêncio. É assim que Deus faz. O jeito de Deus preparar as coisas, gente, é algo muito fascinante. Eu estava conversando com o Espírito Santo ontem e pensando sobre isso. A maneira como Deus prepara algo para nós é maravilhoso. Analisa comigo. Quando isso aqui não era nada, quando isso aqui não tinha nada, o que era que tinha aqui? A Bíblia diz que só havia água e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não havia nada, só havia o silêncio. Enquanto isso, Deus estava pensando. Imagine Deus pensando. Eu posso imaginar Deus pensando. Se o pensamento, na verdade, se aconselha com Ele, conversa com Ele, pede conselho a Ele. Mas eu imagino Deus, na sua magnitude, junto com o Senhor Jesus, eu imagino Deus, lá do céu, vendo toda aquela terra, tudo parado. No princípio era o verbo, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou o céu e a terra. João, repetindo isso, vai dizer a mesma coisa no início do seu livro. No princípio era o verbo. No princípio, a primeira coisa que Deus criou foi o princípio.
Mas tudo estava parado, tudo era silêncio. Aí Deus, depois do silêncio, de eternidade a eternidade, Deus começa a dizer: haja isso, haja aquilo, haja aquilo. Está achando que algo está parado na tua vida? Está achando que está parado? Se prepare que Deus vai dizer: haja isso, haja aquilo. Acredita nisso. Porque a maneira como Deus prepara o melhor para nós, Ele começa preparando com o silêncio. E foi assim que Deus criou tudo. Deus pensava antes de tudo existir. Se nós formos para o capítulo 22 de Gênesis, as Escrituras nos dizem que Abraão estava caminhando com Isaque para o sacrifício, passagem que todos conhecem. Abraão estava caminhando com Isaque, eles iam caminhar 3 dias. Enquanto Abraão chorava, enquanto Isaque não entendia, enquanto os servos de Abraão trabalhavam e caminhavam, Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio. Se um homem, se um servo de Deus fosse para o altar, ele tinha que oferecer um sacrifício a Deus. Ele não podia subir e não oferecer o sacrifício. Deus estava em silêncio. Mas enquanto Abraão e Isaque andavam aqui, Deus andava do lado com o cordeiro. Deus levava o cordeiro. Cada passo que ele dava, Deus levava o cordeiro. Deus levava o cordeiro. Mas eles não viam. Eles não viam porque aparentemente Deus está em silêncio. Você percebe o que eu estou dizendo? Enquanto você caminha para o sacrifício, Deus leva o cordeiro perto de você. Deus, Ele providencia esse cordeiro e vai levando, mas a gente não vê, porque Abraão não viu o cordeiro. Quando ele chega lá no cimo do monte, Isaque pergunta: meu pai, eu não estou vendo o cordeiro. Talvez alguém diga assim: ah, mas Abraão não viu porque ele já estava com as vistas curtas. Sim, mas quem não viu foi Isaque. Meu pai, está aqui o fogo, está aqui a faca, está aqui a lenha. Senhor, meu pai, está tudo aqui. E cadê o cordeiro? Abraão diz o quê? O Senhor proverá. Deus ainda estava em silêncio. Quando Abraão coloca Isaque sobre o altar para matar Isaque, Deus se manifesta. E diz: Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor, não estendas a mão sobre o rapaz, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Quando Abraão olha do lado, quem é que está lá? O cordeiro do silêncio. Um cordeiro que Deus levou sem dizer nada a Abraão. Já pensou se Deus dissesse: Abraão, você pode ir que eu vou estar junto com você, inclusive eu vou lhe fazer uma surpresa. Deus fez a surpresa da surpresa. Mas Ele não disse a Abraão o que ia fazer. Se Deus não disse a Abraão o que ele ia fazer, Ele vai dizer a Ivan, Ele vai dizer a Gilena, Ele vai dizer a Joana. A questão é que todos nós falamos de Abraão e queremos ter as bênçãos de Abraão, mas nós muitas vezes não queremos, Cíntia, Gilmara, nos comportarmos como Abraão. Olha o que acontece. Ele caminha o tempo todo, ele caminha o tempo todo. Deus estava onde? No silêncio. Deus estava no silêncio. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 19, que Deus se manifesta a Elias. Preguei aqui essa semana sobre isso, passada. Que Deus, quando Elias está na caverna, Deus se manifesta de algumas formas, para que faz algumas manifestações sobrenaturais ou da natureza acontecerem, para que Elias entenda que é Deus. E Deus aparece no vento, e Deus aparece no terremoto, e Deus de repente aparentemente aparece no fogo, mas Elias não consegue ver Deus no
no fogo, nem no vento, nem no terremoto. Porque Deus não estava em nenhum desses. Depois acontece o que, pastor? Depois vem uma brisa bem suave, uma brisa bem leve. Aí quando a brisa passou, Elias sai da caverna e vai falar com Deus. E ouve a voz de Deus justamente naquilo que era menos perceptível. Aquilo que menos ele poderia entender que era Deus, era onde Deus estava. Porque, gente, Deus prepara coisas para a gente em silêncio. Para e pensa comigo. A Bíblia está recheada de passagens assim. Deus estava no cicio. Deus estava na brisa. Aquela brisa que quase você não ouve. A gente não consegue ouvir a brisa, a gente só sente no rosto da gente. Pois foi justamente ali que Deus estava. O algo mais de Deus, o melhor de Deus para nós, quando Ele começa a preparar, Ele começa a preparar com o silêncio. E a gente não entende. A gente não entende. Só que nós pais fazemos isso com os nossos filhos. Já viu? Seu filho chega para você, Júnior. Fala, pai, o senhor pode ver isso, isso e isso. Aí você já tinha no coração o desejo de fazer aquilo por ele. Eu não sei, eu acredito que os pais façam isso, porque eu me comporto assim muitas vezes com os meus filhos. Eu fico quieto. Ficar quieto. Aí desconverso. Bora ver isso aqui, vem cá, bora ver isso daqui. Bora ver isso daqui. Mas aqui dentro de mim, já está preparado para fazer aquilo por ele. Júnior já preparou aquilo para Alisson. Ele já está pensando no filho. Ele já preparou para Adriele. Só que eles ainda não sabem. Entende? Mas ele já sabe. Quer que eu diga para você nessa manhã? Você ainda não sabe. Mas o céu já sabe. Deus já sabe o que Ele vai fazer, o que Ele está preparando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O céu sabe. Posso te garantir que o céu sabe. E foi justamente assim que Deus preparou o melhor de todos os presentes para nós. A Bíblia diz que 400, 500 anos antes de Cristo, quem dominava o mundo eram os babilônicos. 600 anos, 700 anos, eles dominavam o mundo. Depois os babilônicos foram vencidos pelos persas, pelo Império Persa. É quando você lê lá na Bíblia, no livro de Daniel, historicamente, foi quando os persas dominaram os babilônicos. E depois de muitos anos, os persas perderam a batalha. E foi justamente na época que Malaquias profetizava. Eles perdem a batalha para os romanos, os gregos. E os gregos, eles implantam uma cultura diferente. Eles perdem a batalha para os gregos, e Alexandre o Grande se destaca nessa época. Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores, um homem que só viveu 32 anos. Ele só viveu 32 anos, um dos maiores conquistadores. Ele queria dominar o mundo inteiro com a cultura grega, ou a chamada cultura helenística. Este homem, apesar de ter vivido 32 anos, ele deixou os seus comandados, ele deixou as cabeças do reino dele. Ele tinha quatro homens que faziam aquilo que ele queria, que faziam aquilo que ele pensou em fazer. E esses homens dominaram o mundo. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco, eram 4 homens da confiança que aprenderam com ele, com Alexandre o Grande. Por isso que até hoje a gente é influenciado pela cultura grega. Até hoje.
Onde você vai? Vá no dicionário procurar a origem de uma palavra. Vem do grego. Vem do grego. E este homem, ele conquistou muitas coisas, muitas batalhas, mas foi justamente nessa época que Deus fez o quê? Deus fez silêncio. Deus se calou. Aqui começa a se cumprir a profecia de Daniel, que haveria um reino, que ia ter um outro reino por dentro, e que esse outro reino que viria por dentro desse reino, com as cabeças, um homem se levantaria, e depois dele algumas cabeças se levantariam, e iam dominar o mundo. Deus então estava em silêncio. Agora você me pergunta, pastor, por que Deus ficou em silêncio? Porque o homem perdeu a ideia de reino. Presta atenção nisso aqui, viu, André? O homem perdeu a ideia de reino. O homem passou só a querer conquista para ele e dominar os outros. A cultura humana nessa época não era cultura de reinar para o povo, não era cultura de trazer o bem-estar para o povo, porque um rei, ele se preocupa com seus súditos, com seus vassalos. Um rei se preocupa com seu reino. Mas a única coisa que Alexandre queria era conquistar e escravizar povos, era agregar nações, explorar essas nações e implantar a sua cultura. O homem não sabia o que era reino. Às vezes a gente não entende, ideia, por que Jesus falava assim, eu vim trazer a vocês o reino de Deus. Olha, a vocês, Sheila, é chegado o reino de Deus. A gente às vezes não entende por que Jesus dizia isso. Olha, eu vim trazer o reino de Deus, o reino de Deus. O tempo todo Jesus fala do reino, porque o povo nessa época não conhecia, não entendia o que era reino, só queria conquistar. Agora eu lhe pergunto, seu Marcos, será que nós hoje não estamos assim também? Será que muitas vezes nós não perdemos a ideia de reino e queremos só partir para as conquistas? Não, porque eu tenho que agregar mais isso. Parece que nós estamos imitando mais Alexandre o Grande do que o próprio Jesus Cristo. Alexandre queria conquistar mais, subjugava nações, chegava em Jequié, conquistava a cidade, e fechava a cidade, dizia, todos aqui agora vão ter que estar na minha cultura, todos vocês aqui agora vão ter que estar aqui, lendo na minha cartilha. Mas não tinha ideia de reino. Somente quando o homem começou a ter uma ideia de reino, seu Seleuco, que era um dos grandes de Alexandre, o homem começou a ter uma ideia de reino, aí começou a mudar. Tanto que você vê que quando Jesus nasceu, existiu o quê? Um rei. Não era assim? O rei Herodes. O homem começou a ter uma ideia de reino e passou a criar reinados e rei. Tinha um rei Herodes, que era o rei da época de Jesus. E Jesus nasce em todo esse contexto. Os magos chegam e dizem assim, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo. O rei passou a ser a figura de um Deus. Muita gente não entendia isso, e muita gente não entende o que é reino até hoje. Gente, nós não precisamos chegar no céu para vivermos o reino de Deus. O reino de Deus é vivido aqui e agora. Eu tenho, Vera, que viver esse reino aqui, me parecendo com o meu rei, sendo um súdito desse rei. Eu preciso interagir com ele, eu preciso trazer as coisas do reino de Deus aqui para a terra. Por isso que Jesus dizia, é chegado o reino dos céus. Aí Deus está vendo tudo isso e Deus está como? Em silêncio. Por isso que eu falei com você que a pregação é nessa passagem aqui, para você entender. As Bíblias de hoje só tem uma folha em branco, mas as Bíblias de antigamente tinham 4 folhas.
Se você pegar uma Bíblia antiga, você vai ver que tem 4 folhas. Cada folha representa 100 anos. Foram 400 anos que Deus não falou nada. Ficou em silêncio. E toda vez que Deus faz silêncio é porque Ele está preparando o melhor. Amém? Pode acreditar nisso. Deus ficou em silêncio. E os homens só conquistando. Se você quiser que Deus intervenha na sua vida, não pense muito em conquista. Nós vivemos hoje um problema muito sério na sociedade, gente. Um parêntese aqui. Nós vivemos um problema muito sério na nossa sociedade. É que nós criamos filhos para vencer na vida. A gente não cria os filhos da gente para viver a vida. E como a gente cria os filhos para vencer na vida, a gente cria uma competição com outra pessoa. Sabe aquele menino que está na escola, que a nota dele foi 8, mas ele não fica tão preocupado porque ele tirou 8. Ele ficou triste porque a do colega foi 9. Tu tirou quanto? Tu tirou quanto, velho? Tu tirou quanto? Tirei 9. Poxa, velho, eu errei essa daqui, ó. Poxa, não era para ter errado. Aí fica olhando com os olhos compridos para a prova do outro. A gente cria isso nos nossos filhos. Pode olhar os meninos hoje como é que ficam. Acorda cedo de manhã, vai para o colégio, quando estava tendo aula. Depois volta, quando chega da escola, se prepara para ir para o inglês. Depois se prepara para ir para o japonês. Depois se prepara para aprender o alemão. Depois, mais tarde, ele tem que se preparar, porque ele tem que ir para o judô. Mais tarde, a menina precisa fazer o balé. A gente enche hoje a cabeça dos nossos filhos de coisa, de atividade. A gente enche. Se a gente chega e vê um menino brincando ali, quieto, fazendo uma coisa assim, sem muita importância para a gente não valoriza. Interessante é que a nossa geração foi uma geração que viveu, não competiu. A gente vivia. Fazia os guiadorzinhos da gente, ia brincar de guiador, pegava os pneus. Pneu velho e de borracharia era motivo de festa para a gente. Pegava 2 paus de vassoura, botava água dentro, botava água dentro e saía, até frear eu freava. Que a gente ia com o pneu, depois quando chegava de vez a gente apertava os paus da vassoura. Lembra, Edson? Edson lembra, Edson já fez muito isso no Taibó. Já fez muito isso. Está vendo? A gente não estava muito preocupado em competir, não. A gente estava preocupado em viver. A nossa geração de hoje não é assim, irmãos. Infelizmente não é assim. Sabe como é a geração nossa de hoje? Isso não é saudosismo não, melancolia não. É realidade. A gente só quer conquistar. Eu estava observando isso nos últimos funerais que eu estive. E eu fiquei muito intrigado, gente, com uma coisa. Que as coisas vão acontecendo, a gente vai olhando e vai pensando sobre elas. Vocês já repararam que as funerárias hoje têm uma limusine? Vocês já repararam isso? Gente, o carro parece o carro que o presidente dos Estados Unidos vai desfilar. Eu cheguei e vi aquele negócio. Tem o que eu fui lá, que eu tive lá? Tem umas 3 semanas, quando meu sogro faleceu. Eu cheguei lá, na funerária, no órgão da funerária, e comecei a observar. Olhei os carros, mas tinha um que me chamou a atenção. Eu olhei o carro todo, tem até uma bandeirinha assim na frente. Eu falei, parece que é o presidente que vai desfilar aqui. É uma pessoa muito importante que vai desfilar aqui. O carro todo bonito. Chega, estava brilhando assim, ó, brilhando. Aí eu tive a curiosidade de olhar atrás. Curioso como sou, fui olhar a parte onde fica a urna funerária.
Quando eu olhei o lugar, para o caixão entrar é automático. Aperta um botão, faz tzzz, acolchoado. Gente, é a coisa mais linda, você precisa ver. Aliás, se você... Gente, olha, Júnior disse que está fora. Mas se você vê, é porque você está vivo. Por isso que eu estou falando, é só ver. Se a gente vê, eu vi porque eu estou vivo. Porque quem morreu não vê. Ó, ar-condicionado. Eu pensei assim comigo, meu Deus, por que esse luxo para quem já morreu e o lixo para quem vive? Por que será que a gente está, que nós estamos assim hoje? Claro que a gente, naquele momento de dor, naquele momento de consternação, o melhor que a gente pode oferecer para a memória de um ente querido, a gente fica satisfeito. Mas ele não quer isso. Ele não queria, ele não se importa com isso. Porque ele não sente cheiro mais. Ele não ouve mais. Ele não pode pegar mais. Não tem como. Então, como nós fazemos hoje, nós estamos criando maneiras, vivendo de uma forma que nós só queremos conquistas. E essas conquistas que a gente busca, essas conquistas que a gente quer ter, separa a gente de viver, de sentir prazer pelas coisas da vida. Não é a coisa melhor que tem na vida agora, pastor Lucas, para você, está do lado da sua mulher. Não é verdade? Já estou fazendo uma média, viu? Glória a Deus, aleluia. Tem coisa melhor. Você celebra o momento que você está vivendo. Você celebra esse momento que você está vivendo. Você valoriza o que você está vivendo. Irmãos, Deus quer que nós nos comportemos assim. Porque se a gente entra numa mania de competir, se a gente entra na mania de conquistar, a gente não respeita o silêncio de Deus. E a gente não recebe aquilo que Deus tem para nós. Eu preciso respeitar o silêncio de Deus. A oração, por exemplo. Por que Deus se cala muitas vezes quando nós estamos orando? Deus se cala é para escutar o que a gente está falando, gente. Deus se cala para ouvir a voz da gente. É por isso que a gente pensa que Ele está quieto. Ele não está quieto não. Ele está ouvindo o que a gente está falando. Depois Ele está esperando o momento certo de agir e de trazer o algo mais, o melhor dele para nós. O que foi que Deus fez aqui nessa passagem? A Bíblia nos diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 32. A Bíblia diz que Deus, Ele trouxe para nós Jesus Cristo. Diz assim: aquele a quem a nem seu filho poupou, não nos trará com Ele todas as outras coisas? Ou seja, o melhor que Ele tinha, Ele deu para nós. E Deus deu quando? Depois do silêncio. Você já reparou? Jesus é especialista do silêncio. Jesus é o especialista do silêncio. Quando a mulher cananeia foi atrás dele, ele fez o quê? Silêncio. Quando os fariseus queriam matar a mulher adúltera, lá de João 8, ele fez o quê? Silêncio. A Bíblia diz que até no céu vai ter um silêncio de meia hora. Que no céu vai ter um silêncio de meia hora. Então veja a importância, como quando Deus prepara algo para nós, Ele aparentemente para. Se você estiver achando, estiver pensando, pois que o Espírito Santo colocou no meu coração, se você estiver pensando que está parado, não. Pode começar a celebrar que a chuva vai cair. Pode começar a celebrar.
no silêncio aparente de Deus, Ele está preparando a maneira que Deus prepara a bênção. Ele usa um ingrediente chamado silêncio e vai trazer o algo mais para as nossas vidas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Amém?